Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da Iniciativa Hora Zero e hoje eu queria falar um pouquinho sobre intensidade de treino e resultados e emagrecimento e tudo mais, tá? Sobre intensidade, tem uma confusão muito grande assim sobre o que é um treino intenso. Eu já cansei de ouvir gente falando mas eu faço um treino super intenso, eu saio exausta, eu passo 1 hora em cima da esteira. Isso não é treino intenso, tá? Então não é pra ofender, não é pra deixar chateado, não é pra desmerecer o teu treino de jeito nenhum. É simplesmente para falar que intensidade por conceito é alguma coisa que você não consiga manter por vários minutos ou por até horas, tá? Então qualquer coisa que você consiga manter por mais de 10 minutos, ou, na verdade menos, né? Mas vamos considerar aí 10 minutos continuamente, não é um treino intenso, tá? Isso é conceito, tá? Então não é julgando o seu treinamento, tá? Então, uma caminhada que você faça em 1 hora, num ritmo bom, num ritmo rápido e que te deixa cansado, te deixa exausto, te faz suar um monte, não é um treino intenso porque você aguenta fazer por muito tempo, tá? E da onde que eu tô tirando esse conceito? Esse conceito vem das tuas vias metabólicas, principalmente. Tá? Então, a gente tem basicamente aí 2 motores, né? 3 motores, na verdade, né? Metabólicos. Então, um é um metabolismo de ATP-CP, que a gente chama. Não precisa prestar atenção em ATP-CP, em nome, em fórmula, nada disso, tá? Só ATP-CP é como se fosse o nosso metabolismo mais rápido, tá? É a nossa explosão, é a pólvora. Então esse metabolismo serve para um tiro de 100 metros, para erguer o maior peso que você já ergueu do chão uma vez só, ou algumas poucas vezes, e você vai usar só essa primeira marcha nossa, né? Que é o metabolismo de creatina fosfato, ATP creatina fosfato, né? Esse metabolismo ele dura segundos, então você vai gastar só o que já está ali no teu sangue, é bem pólvora mesmo, aquela coisa explosiva. O segundo é o metabolismo mais glicolítico, vamos dizer assim, que ele usa predominantemente a glicose, não vamos complicar, ele usa predominantemente o açúcar que está no teu sangue, tá? Não é exatamente isso, mas vamos dizer que ele usa o açúcar que está no teu sangue para aquela atividade que ela é moderada, né? Em duração moderada, né? Então, pode ser um tiro de 800 metros, um tiro de 400 metros, dependendo do tempo que você leva. Então é essa faixa moderada, mas nunca vai ser uma caminhada de 1 hora, tá? E o último sistema é o sistema oxidativo, que ele vai usar bastante do teu oxigênio e ele vai usar grande parte gordura como substrato energético, tá? Então, aí que vem a nossa armadilha, né? Se ele vai usar gordura como substrato energético, como combustível, pressupõe-se que a gente vai emagrecer, né? E não. Então, é isso que gera confusão. E vou falar que no meio das academias e até no meio científico, durante muito tempo, fizeram essa correlação de 1 mais 1 igual a 2, então se aquele metabolismo ele usa gordura, eu vou emagrecer fazendo aquilo. E na verdade não. De novo, não é exatamente assim, tá? Mas é só, desculpem os fisiologistas e tudo mais, mas é só uma licença poética didática aqui, tá? Bicho na cara. Então seria mais ou menos assim, ó. O nosso corpo ele aprende a se adaptar muito rápido às situações. Então pensa como se a gente fosse um carro flex, né? Então que a gente funciona em 3 combustíveis. Só que a gente tem um sistema de adaptação. Vamos pensar que quanto mais você usa álcool no teu carro, melhor o teu carro vai funcionar. Então, se você sempre colocou álcool, ele vai se adaptando e ele vai aprendendo cada vez mais a usar o álcool como combustível. E ele vai virar mais econômico. Então, hoje ele faz 10 km por litro, daqui 5 anos trabalhando sempre no álcool, ele vai fazer 15 km por litro, ele vai se tornar mais econômico. E é mais ou menos do mesmo jeito com o nosso corpo. Então, de novo, não é exatamente assim, mas como recurso didático eu acho que funciona bem. Então, se você usa sempre o teu metabolismo de gordura, você está sempre usando gordura como energia, como combustível, o teu corpo ele vai, de certa forma, se tornar mais eficiente em entender que aquele é o teu combustível primário. Então, ele vai ser mais econômico,
Da mesma maneira que aquele carro que eu falei que passou de 10 km por litro para 15 km por litro, você vai começar a gastar menos gordura para fazer a mesma coisa, tá? Então você vai se tornar mais eficiente no teu metabolismo, fazendo com que, usando X gramas de gordura, você consiga fazer a mesma caminhada que você fazia antes, gastando mais gordura, né? Então, qual que é a lição que a gente pode tirar disso, né? Que, na verdade, não é uma lição, porque é até meio confuso, até contra-intuitivo, tá? O que a ciência já sabe hoje em dia? Se a gente usar um metabolismo de gordura, se a gente usar um metabolismo de gordura, você tende a gastar menos gordura, tá? Por causa daquilo que eu falei, você se torna mais eficiente, o teu corpo entende que você usa sempre gordura e ele vai tender a estocar mais aquela gordura, ele vai tender a gastar menos dentro da atividade. De novo, por favor, fisiologistas, não se ofendam, eu sei que não é exatamente assim, mas a gente está falando só de maneira didática para todo mundo entender. E o que acontece? Se você usa carboidrato como substrato energético, como combustível, o teu corpo ele vai precisar repor esse carboidrato. E como que ele vai repor esse carboidrato? Ele vai repor usando o teu estoque de gordura. Entendeu? Então daí que os treinos de alta intensidade dão tanto resultado e tão rápido. Porque você no treino usa basicamente carboidrato e glicose como energia, que é o que já está no teu sangue, e o teu corpo precisa repor para o sangue aquele combustível que você usou, o teu carboidrato, o teu açúcar, e ele vai usar o teu estoque de gordura como reposição. Então ele vai se reabastecer usando o que você já tem dentro do teu corpo. E a gordura ao contrário. Se você usa a gordura sempre, ele vai usar o carboidrato que você está ingerindo para repor aquela gordura que você usou. Então, por isso que tem gente que faz aquela atividade física moderada a vida inteira e não muda, o corpo não muda. E aquelas pessoas que você vê que começam a fazer um treino de altíssima intensidade que dura 10 minutos, de repente estão emagrecendo um monte. Esse é o grande segredo, tá? Que o nosso metabolismo ele é meio malandrinho, ele é esperto, né? Então ele tende a ser mais econômico. E a própria ciência foi enganada por muito tempo, assim, né? Tinha-se clara certeza de, então se usa mais gordura, eu vou emagrecer fazendo esse tipo de metabolismo. O pessoal mais antigo vai lembrar que tinha até nas esteiras dizendo a faixa de frequência cardíaca, essa faixa é para condicionamento e essa faixa é para queima de gordura. Por quê? Porque perceberam que aquele metabolismo ele queimava gordura e entendeu que era para emagrecer. E não é essa a correlação. Então, intensidade é super importante, pessoal, tá? A gente vai fazer um outro vídeo falando mais sobre como define intensidade, tá? Mas o que eu quero que vocês já saquem. Intensidade não quer dizer que você tem que erguer 100 quilos no teu primeiro dia, de jeito nenhum. A intensidade ela é sempre relativa. Então, usando aquele parâmetro que eu falei de tempo de atividade física, se você aguenta fazer 20, 30, 40, 40 minutos, 1 hora daquele exercício, ele não é intenso. Ele não é intenso, tá? Então, treinos intensos são coisas que você precisa criar intervalo de um para o outro. Então, eu vou fazer uma subida de 5 lances de escada. Então, eu subo 5 lances de escada. Quem é sedentário vai perceber que esses 5 lances já vão ser um desafio. Você vai provavelmente precisar parar no final desses 5 lances, tá? Ou 6 ou 7, mas em algum momento você vai precisar parar com certeza. Então, precisou parar ali em coisa de poucos minutos ou até menos, é um treino intenso. Então você para, respira, recupera um pouco e vai de novo. Para, respira, recupera um pouco e vai de novo. Aí você com certeza está treinando de maneira mais intensa do que aquela caminhada de 1 hora, tá? Depois a gente vai descrever mais um pouquinho sobre as sensações, sobre como você faz as medidas para fazer um treino intenso, mas vamos pensar nisso, tá? Treino de longa duração, ele é espetacular para criar uma base e principalmente para a tua cabeça, tá? Para você relaxar. Eu adoro colocar um fone de ouvido, sair, correr, esquecer da vida, não pensar se eu estou correndo forte, se eu estou correndo devagar, só para pensar e raciocinar e relaxar, tá? Então, você fazer a tua caminhada, não pare, é excelente, mas a gente precisa incluir alguma coisa que gere intensidade, mesmo que seja um treino de 5 lances de escadas, com descanso e 5 minutos de intervalo entre um e outro, não tem problema. Beleza? Bom treino, pessoal!